Agora a gente vai para o nosso conteúdo de matemática. Credo, deu um branco. Na página 15 do livro de vocês, para a gente estar trabalhando ela direitinho, ela fala um pouco sobre a história dos números, como foi que começou a se trabalhar os números, tudo bem resumido. Nessa parte, a gente pode aproveitar e exercitar a leitura e a compreensão. Quem consegue ler, vai ler. Conseguiu compreender? Se não conseguiu, pede ajuda para alguém explicar, mas a Pro também vai ler junto com vocês e vai mostrando aqui algumas coisas que tem no livro de vocês. Tentem. Quem não conseguir ler, normal. Leiam as palavras. Leiam o que vocês conseguirem, nem que sejam as letras, identificar as letras. Mas a gente precisa fazer e precisa exercitar. É aquilo que eu falo todo dia, já tá ficando chato, mas é necessário. A gente só aprende a ler lendo, a escrever escrevendo. Então, vamos lá? Olha aqui, ó. Um pouco da história dos números. Então, prestem atenção. A ideia do número surgiu quando o ser humano sentiu necessidade de contar. Olha a simplicidade. Contar e comparar as quantidades. É aquela coisa, ó. Esse Joãozinho e essa Mariazinha. Peraí que eu já vou pegar a Mariazinha, viu? Que ela tá aqui. Esse Joãozinho e essa Mariazinha tinham essa quantidade de, vamos usar a imaginação aqui, de feijões. Vamos dizer assim, ó. Eles precisavam saber quanto era que cada um tinha e quem era que tinha em maior quantidade. Então, veio a necessidade de contar e observar quem tinha mais e quem tinha menos. Então, aqui, ó, Joãozinho tinha 3, Mariazinha tinha 5. Então, foi por isso, ó, que surgiu a necessidade de contar e também de saber as quantidades. E aí comparava. Quem era que tinha mais? Era Joãozinho ou era Mariazinha? E aí comparou-se as quantidades e aprendeu-se assim, então, a contar. E a matemática começou a entrar na nossa vida, os números. Mas vamos lá. Aos poucos, eles passaram a fazer desenhos e passaram a fazer símbolos para registrar essa quantidade. Eles não faziam os números como a gente fazia. Fazia símbolos, faziam desenhos e aí deixava tudo registradozinho. Hoje, os números são partes significativas do nosso dia. A gente acorda, já tem número. Acordei, olhei no relógio, que horas são? É número. Que dia hoje? É número. Vamos tomar café, tem quantos pães? É número. Tudo é número. Botou o pé no chão, calçou 2 sandálias. Né? Então, vamos lá. Veja algumas representações do número 5 ao longo do tempo e em diferentes civilizações. Ó, isso aqui é o número 5. Estão vendo? Vamos lá. Olha as representações. Eles marcavam em ossos. Tá vendo aqui, ó? Nos ossos, eles marcavam o número 5. Então, conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Marcavam em ossos. Aqui, ó. Estão vendo? Davam nós em cordas. Depois, lá pro século... século 3 antes de Cristo. Aqui, ó. Cadê Jesus? Aqui. Olha como eles representavam aqui. Aqui já era a numeração egípcia, ó, com tracinhos. Estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Depois veio a numeração romana, que a gente até hoje, a gente também continua... Eita, Jesus! Estudando. Então, no século 1, ó, a numeração romana. Aqui a representação do número 5 em romano. E depois a numeração maia, já no século V, ó, como era representado o número 5. Então, vejam que em diferentes épocas, a representação do número 5. Vejam também lá no início, ó, nos seres primitivos, já fazia-se a conta. Então, se tinha 5 tracinhos aqui nos ossos, eu sabia a quantidade que tinha, os nós, tudo direitinho. E aí a gente pode acompanhar a evolução do número 5. Mais adiante, na numeração indo-arábica, que é a que a gente usa hoje, o 5, ele sofreu algumas alterações até chegar a esse símbolo que a gente utiliza
Agora, como é o número 5? Deixa eu apagar aqui. Não é mais correção, é só lembrando um pouco da história dos números. Então, aqui, ó. Número 5. Esse é o atual que a gente utiliza, não é isso? Agora, vamos ver aqui como eram os números 5. Então, vamos lá. Século 12. Ó a forma que era o número 5. Parece a letra H, né? Ó. Depois, no século 14, ele já tá aparecendo com o número 4. Aperfeiçoou aqui, ó, no século 15, ele já tá com um traço diferente, muito parecido com o 5 que nós utilizamos hoje. E aqui o número 5 do século 21, que é o atual que a gente utiliza. Olha a evolução do número 5 na numeração indo-arábica. Viram a evolução? Pronto, aqui é só um pouco da história para a gente entender como foi que apareceu a numeração, como foi, qual foi a necessidade de utilizar e que a gente utiliza tanto até hoje. Às vezes a gente diz que tem dificuldade, que a matemática não está presente. Quem disse? A matemática está coladinha na gente. É a mesma coisa, nós temos aulas de ciências. Ciências também, ó, grudadinho na gente, a gente vê tanta coisa. Aí vamos lá, ó. Olha, como e onde os números são usados. Aqui são as atividades que vocês vão responder, estão vendo aqui, mas aí a prova vai falar um pouco sobre elas. Presta bastante atenção. A gente utiliza número para muita coisa. A gente utiliza para contar, que é a atividade da letra A. A gente utiliza para medir, ok? A gente utiliza para indicar ordem ou posição. Quem foi que chegou primeiro ontem? Quem foi que chegou por último? Quem é que está no primeiro lugar aí no jogo de futebol? Quem é o primeiro colocado? Quem foi que ganhou em primeiro lugar? Quem foi que ficou em último? Fulano chegou em qual colocação, em qual posição? Aí, para ordem ou posição. E a gente também utiliza os números para codificar, para gerar um código e esse código identificar alguma coisa. Então, vamos prestar atenção na atividade. Olha, se não souber, a gente vai pesquisar, viu? Presta bastante atenção. Deixa só eu me organizar aqui. Aí, aqui tem. Observa direitinho, todo mundo localizou aqui a letra A. Presta atenção. Os números são usados para contar. Um time de voleibol é formado por quantos jogadores? Qual é o número que representa a quantidade de jogadores de voleibol? Se tiver dúvida, se não souber, se não encontrar, chama a Pro no privado que a Pro vai falar para vocês, caso vocês as pessoas não saibam, entendeu? Pode chamar, se não conseguir encontrar, se for pesquisar e não conseguir também, chama no privado que eu falo e a partir daí vocês veem. Em cada mão nós temos quantos dedos? Olha aqui a mão. Quantos dedos nós temos em cada mão? Conta e coloca a resposta. Esse aí tá lindo, tá fácil. E nas duas mãos nós temos quantos dedos? É simples, é só contar. Então, a gente utiliza os números para contar. Na letra B, já é os números utilizados para medir. Medir várias coisas, medir o tempo, o tamanho, peso, tudo. Então, dizemos que é meio-dia no momento em que o relógio marca que horas. Então, quando é que é meio-dia? Deixa eu tirar até aqui o relógio, fica melhor. Quando é que é meio-dia? É só quando tá marcando qual hora aqui, onde é que o ponteiro fica, o ponteiro menor, junto com o ponteiro maior para indicar meio-dia. É em que número? Me digam aí. Depois pergunta, se é para cozinhar, Perdão, gente. Se para ir da cozinha até o quarto, Marcelo dá 10 passos. Então, para fazer esse trajeto de ida e volta, quantos passos ele dá? Ele saiu do quarto, foi até a cozinha. Do quarto para a cozinha são 10 passos. Para ele ir do quarto para a cozinha e depois voltar da cozinha para o quarto, quantos passos ele vai dar? Bem simplesinho. Aí a gente está medindo a distância, então utilizamos os números para isso também.
Na letra C, tem os números são usados para indicar ordem ou posição. Diante disso, presta atenção. Vamos ver aqui, ó. O mês X é o 6º mês do ano. Então, qual é o 6º mês do ano? Eu vou contar os meses do ano e vou ver qual é o mês que está lá na 6ª colocação. Faz lá direitinho, essa também tá bem simples. Depois diz, ó, a medalha de ouro é reservada para o atleta ou a equipe que conquista o... Que colocação normalmente é a medalha de ouro? Normalmente é o quê? Ouro, prata e bronze, não é isso? Então, quem ganha a medalha de ouro tá em qual colocação? Coloca aí a resposta. Tá bem simplesinho. Ainda tem uma figurinha aí de um menino mostrando a cola. Na letra D, fala quando os números são utilizados para codificar. É um tipo de código. Por exemplo, ó, o código de descagem direta à distância, que é o que a gente chama de DDD, da cidade de Bento Gonçalves, no estado do é 54. Então, a gente vai pesquisar aí direitinho qual é a cidade que o código é 54. Se tiver dificuldade, me chama que eu ajudo, ok? Depois vem, ó, o código de endereçamento postal, que é o CEP, do Museu de Arte de São Paulo, conhecido como aí tá aqui, ó. E o Museu de Arte de São Paulo? Essa aqui eu vou dar a resposta, porque muitas vezes vocês vão ter dificuldade de encontrar. Aí tem um número, tem um código aí na frente. Então, o Museu de Arte de São Paulo. É só pegar as iniciais. Então, o Museu de Arte de São Paulo é o quê? M de museu. Vamos para cá, para ficar melhor de compreender. Vamos lá. Museu de Arte de São Paulo. O código são as primeiras letras. Então, museu começa com a letra M, arte com a letra A, São Paulo, São Paulo. Esse aqui é MASP, que é como o museu é conhecido. Por isso que eu já dei a resposta. Agora eu vou pedir a vocês que também me digam uma coisa que a gente também utiliza. Os pais de vocês sabem. O DDD nosso, daqui de Jaguarari, Senhor do Bonfim, Juazeiro, da nossa região, na Bahia, é qual? Me digam aí o código que usa para fazer as ligações. O nosso DDD, qual é? Coloca a resposta no caderno, manda para a Pro. Outra coisa também que eu quero perguntar é o nosso CEP, o CEP da cidade de Jaguarari, ele é único. Qual é o nosso CEP? Perdão. Coloca também, por favor. Isso aqui é rinite alérgica, viu, gente? Mudou o tempo, aí já começa. Ok? Até aí alguma dúvida? Qualquer coisa, chama no privado. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal. Presta atenção. Decimal vem de... A palavra decimal, ela vem de 10, não é isso? Vamos lá. Como a palavra decimal ela vem de 10, então vamos ver o que é que a gente vai supor aqui. Eu fiz umas fichinhas para a gente tentar entender melhor um pouquinho sobre esse sistema de numeração. Então vamos lá. Mais uma vez a gente vai estar exercitando a leitura. Há muito tempo o ser humano descobriu que ele poderia usar o corpo para contar e medir. Com os dedos das mãos, fica muito mais fácil a contagem. Nós temos quantos dedos nas duas mãos? 10, não é isso? 5. Temos 10 dedos. Então, nós podemos fazer a contagem em grupos de 10 também. Aí é aquela coisa, 10 mais 10. 10 mais 10 é igual a 20. Eu tinha 10, eu peguei mais 10, é só contar, eu tenho 20. 10 mais 10 mais 10. 10, 20, 30. Então, a gente fica fácil também registrar dessa forma. Os hindus, olha um pouquinho da história novamente. Os hindus iniciaram essa maneira de contar e registrar a contagem. Depois, os árabes aperfeiçoaram esse sistema. Então, hoje a gente pode representar qualquer quantidade reunindo os elementos em grupos de 10.
E aí onde entra aquela coisinha que a gente utiliza o sistema de numeração decimal. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Mas isso a gente vai ver mais para frente. A gente vai relembrar um pouquinho de unidade, dezena e centena para a gente trabalhar um pouquinho, ok? Então, vamos lá. Usando e combinando os símbolos de 10 em 10, chamados dígitos ou algarismos indo-arábicos, quais são os símbolos que a gente tem, que representam de 10 em 10? O indo-arábico, que a gente falou na estante. Chega, Jesus, onde foi que eu botei o... Valeu, Senhor. Onde foi que eu botei o piloto? E é porque eu não saí daqui, hein? Então, vamos lá. No sistema indo-arábico, vamos lá para o nosso quadro. Então, a gente utiliza os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o nosso sistema de 10 em 10, não é isso? Porque quando eu vou formar o 10, eu vou formar ele o quê? Pegando o número 1 e juntando com 0, eu tenho o 10. Então, assim a gente vai fazendo o nosso sistema de numeração decimal. Então, vamos lá. Deixa eu virar para cá novamente. No livro de vocês, tem aí uma representação. Aí nós vamos trabalhar o quê? Representação, composição, decomposição e leitura dos números até 99. A gente vai fazer essa primeira atividade. Lembra do módulo? Aí a gente já vai começar a trabalhar o módulo também. Só não hoje, porque vai ficar muita atividade. Mas a gente vai ter um dia de trabalhar o módulo, ok? A gente também vai trabalhar a sequência. Vocês vão ver, cada um recebeu o módulo e aí vão vir as atividades diferenciadas. Vamos lá, pessoal. Então, o material dourado é aqueles quadrinhos que tem representando. Por exemplo, eu não tenho material dourado, eu fiz umas fichinhas para tentar representar. Essa daqui vai estar representando, deixa eu botar aqui perto do olho, as unidades. Estão vendo? 1 em 1. Então, quando eu junto 10 unidades, eu vou ter o quê? Lembram disso? Vocês lembram? Quando eu junto 10 unidades, eu tenho uma dezena, ok? E se eu juntar 10 dezenas, eu vou ter uma centena. Então, aqui vai ser a nossa representação de unidade, dezena e centena. São algumas fichinhas para a gente fazer de conta, ok? Eu não dividi aqui direitinho para não ficar muito... o visual ficar muito forte. Aí eu deixei só a cor, sendo que esse daqui vai representar a centena, esse daqui vai representar a dezena e esse daqui está representando as unidades. Então, vamos lá. Prestem atenção que nós temos uma breve explicação, como se estivéssemos utilizando o material dourado. Nós não temos o material dourado e aqui a gente se vira com o que tem. Então, vamos lá. Olha, Marcelo, observe uma imagem. Deixa eu tirar aqui minhas fichinhas daqui. Observa aqui essa imagem. Então, o que é que Marcelo tem aqui, ó? Aqui tem uma caixa de caneta. Nessa caixa de caneta aqui, ela tem 100 canetas. Então, representando o nosso material, seria isso daqui, ó. 100 canetas. Aqui, ele comprou um pacote com 10 canetas. Tá vendo aqui? O pacote seria isso daqui, 10 canetas. E aqui nós temos o quê? Uma caneta, que seria... Ui, perdão. Fala, meu Deus. Uma caneta, essa é a representação, ok? Aí vamos aí para o nosso livro. Vamos prestar bastante atenção. Marcelo comprou 3 caixas. Se ele comprou 3 caixas, cada caixa vem quantas canetas? 100, não é isso? Então, ele comprou, ó, 1, 2, 3. Então, ele tem aqui, ó, 3 caixas de caneta. Vamos colocar aqui, eu vou reservar aqui em cima. Depois, ele comprou 2 pacotes. E lá na nossa ilustração, os pacotes têm 10 canetas cada, não é isso? Então, aqui, ó, 2 pacotes. Representando aqui os 2 pacotes.
E depois comprou 8 canetas avulsas. Eu vou trazer pra cá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele comprou também 8 canetas avulsas. Veja o número total representado no material dourado. No livro de vocês está aí a representação. Mas vai ser praticamente a mesma representação que a gente tem aqui, que eu mostrei para vocês. Estão vendo aqui, ó? O número aqui. Então, são 3 centenas, porque são 100. 2 dezenas. E 8 unidades. Ok? Aí a gente precisa saber no total quantas canetas ele comprou. Então, vamos por partes. Nós vamos lá. Presta atenção. Ele tinha... Vamos pra cá. Ele comprou 3 caixas com 100. Então, ele tem quantas aqui, ó? Centena. 1, 2, 3. Então, 100, 200, 300. Não é isso? Comprou 2 dezenas, cada dezena contém 10, então 20. E depois ele comprou 8 avulsas, então o número 8. Vamos lá agora. Ele comprou quantas canetas? Eu simplifiquei aqui, mas agora a gente vai para cá. 328 canetas. Essa foi a quantidade de canetas que Marcelo comprou. Se a gente for decompor esse número, a gente vai fazer o quê? 300, que é esse 3 aqui, ó, que tá representando aqui. 300 mais 20 mais 8. Aqui o que foi que eu fiz? Eu decompus o número inteiro. E na leitura, se eu peço, escreva o número 328, vocês vão o quê? Botar no papel o que eu tô falando. 328. Pronto, falei, escrevi. Foi o que nós fizemos. Para quando for fazer a decomposição, ou então para observar a posição de cada número, eu posso fazer aquele nosso velho quadrinho de centena. Então, eu venho aqui, ó, faço o meu quadrozinho simplesinho. Centena, dezena e unidade. A Pro tem uma mão muito certa, viu? Não se assusta. Então, aqui, ó. O número é 328. Para colocar no quadro de posição, para posicionar direitinho os algarismos, então o que é que eu vou fazer? Vamos colocar sempre pelo número referente à unidade. Então, eu venho, coloco. Quantas unidades tinha? 8. Eu começo por aqui que vai dar sempre certo. Então, eu venho 8, depois do 8, o 2, depois do 2, o 3. Então, aqui eu fiz o quadrinho de posição. Então, presta atenção. O valor posicional de cada um. Da unidade é 8. Da dezena é 2. Ou seja, 2 dezenas nós vamos ter quantas unidades? 20. Porque é 10 mais 10. E aqui a posição da centena, nós temos 3 centenas, que equivale a 300 unidades. Ok? Bem simplesinho, bem facilzinho. Agora, a gente já vem para nossa atividadezinha de hoje. Vamos lá? Aí pergunta, ó, na letra A, indique com quantas canetas Marcelo vai ficar nesses casos. Se ele comprar mais 2 pacotes de caneta, presta atenção, deixa eu tirar aqui meu materialzinho daqui. Se ele comprar, ele tem lá suas 328 canetas, não é isso? Aí ele foi e comprou mais 2 pacotes de caneta. Cada pacote tem 10.
comprou mais 2. Com quanto é que ele vai ficar de caneta? Se ele comprar mais uma caixa tem quantas? 100. Mais uma caixa e mais uma unidade avulsa, ele vai ficar com quantas? Faz a continha e bota a resposta. E se ele comprar mais 4 canetas avulsas? Tá aqui, ó, as 4 canetas avulsas. Ele vai ficar com quanto? Ok? Coloca a resposta. Aqui já tem assim, ó. Marisa comprou 6 caixas. 6 caixas de caneta. Tá aqui, ó, 6 caixinhas que ela comprou. 6 caixas de canetas. Mais 2 pacotes. Aqui. E mais 5 canetas avulsas. Aqui. Caiu. 5 canetas avulsas. Então, prestem atenção. Qual número indica quantas canetas Marisa comprou? Aí é só contar. Quantas centenas tem? Cada caixa tem uma centena, cada caixa tem 100 canetas, cada pacote tem 10, cada unidade é uma. Então, conta no total quantas tem. Quantos algarismos tem esse número? Conta quantos algarismos ele tem. Depois, vai aqui no quadro. Olha aqui no quadro de centena, dezena e unidade. Pode botar só CDU aqui e preenche. Lembrem de fazer como a Pro ensinou anteriormente. Depois vai. Qual é o valor posicional do algarismo 6